Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos estudar as Escrituras. Vamos tirar lições para a nossa vida espiritual. Bem, meus amigos, meus irmãos, será que os cuidados da vida, será que as preocupações do dia a dia, ela pode nos sufocar a vida espiritual? Será que a correria, que nos sobrevém, será que essas correrias ela pode fazer morrer a semente da palavra na nossa vida? Sim, pode sim. Então, por que as pessoas às vezes ficam correndo para os templos, buscando soluções para o seu cotidiano? Porque a maioria das pessoas vai para as igrejas, corre atrás. Se você for analisar, são todos os problemas cotidianos, são os cuidados da vida. Mesmo ela fazendo isso dentro dos templos, dentro das igrejas, será que ela está correndo o risco de ser sufocada a palavra? Sim, está sim. Porque em primeiro lugar ela está desobedecendo aquele texto, o qual o nosso Salvador falou que para nós não andarmos inquietos por coisa alguma. E segundo lugar, para não ficarmos pedindo, que ele diz que os pagãos que ficam pedindo isso. E terceiro lugar, demonstra uma grande falta de fé, Porque o nosso Deus, ele não é injusto. Ele, quando ele propôs uma carreira para nós atingir a eternidade, ele poderia dizer para nós: olha, vocês também têm que cuidar da vida de vocês. Se preocupe, mas também se preocupe em alcançar o céu. Mas o nosso Salvador foi tão bom que ele falou: olha, gente, eu vou colocar isso para vocês, mas eu vou tirar um fardo de cima de vocês, porque senão vocês não vão aguentar. Eu quero que vocês apenas se preocupe com a vida espiritual. O resto deixa que eu cuido, Mas aí você pode estar se perguntando: ora, mas eu não tenho que me alimentar, eu não tenho que trabalhar. Sim, mas o problema é quando você sobrecarrega. O que é sobrecarregar? É algo que vai além dos seus limites, Tem pessoas que trabalham 16 horas por dia. Vai chegar uma época que ela vai entrar em colapso, E a palavra de Deus fala que nós devemos ter tempo para tudo. Está lá no livro de Eclesiastes. Se nós seguirmos aqui à risca as escrituras, não vai nos faltar o pão. Nós não vamos se tornar preguiçosos. Nós vamos ter tempo para cuidar da vida espiritual. Nós vamos ter tempo para buscar o pão de cada dia. E não nos vamos nos sobrecarregar se nós obedecermos a palavra. E eu vejo as pessoas às vezes preocupadíssimas com tantas coisas e colocando as coisas, os cuidados da vida em primeiro lugar. E isso é um grande perigo. Eu quero fazer uma leitura no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Vocês perceberam aqui? Esse texto aqui, ele tem um grande ensinamento. Primeira coisa que ele está dizendo: os cuidados do mundo, ele sufoca a palavra. E a segunda coisa é o engano das riquezas. A palavra de Deus fala que essas riquezas são enganosas. Segunda coisa que está citando nesse texto. Quantos crentes querem ficar ricos, E é um engano isso aí. Hoje eu estava comentando com alguém, dizendo que todas aquelas pessoas que se vangloriavam de riqueza, o nosso Salvador falou para ele que ele era um pobre, miserável e nu, E a terceira coisa é as ambições, Você vê os pedidos de orações: eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo.
Isso é um tipo de ambição, e as ambições de outras coisas, quer dizer, engloba todas as coisas deste mundo. Então aqui nesse texto são 3 tropeços que fazem nós caírem, ficar amíngua, né? E nós devemos trabalhar normal, mas devemos não sobrecarregar nós com os cuidados deste mundo, porque nós devemos ter em mente que somos peregrinos, né, meu ouvinte? Então a palavra às vezes, eu conheço pessoas às vezes está participando conosco, mas os cuidados do mundo às vezes distraem as pessoas. Aí leva elas para cuidar das coisas do mundo, em vez de estar aqui conosco, aprendendo, se alimentando. Então esses cuidados do mundo vai levar ela cada vez mais distante da palavra, né? Porque quanto mais nós se aproximarmos do nosso Deus, mais nós vamos crescer no mundo espiritual. Então eu fico muito assim preocupado quando vejo a pessoa que recebeu a palavra e os cuidados do mundo fazendo ela pender mais para o lado dos cuidados, ou então a ambição. Às vezes a pessoa tem aquele objetivo nesse mundo, ele começa a ambicionar, e aí ele começa a desprender forças para alcançar aquilo. Aí você está se perguntando, mas eu não devo almejar um salário melhor, alguma coisa melhor? Bem, a palavra de Deus diz que se nós estivermos com a vida confortável, estiver com que nós estivermos, com que nos cobrir, com que comer, estejamos com isto contentes. Agora, se você tem a chance, a oportunidade de estudar, contanto que não sufoquem a palavra, não é pecado, né? Por exemplo, eu mudei de ramo e eu não me sobrecarreguei, fui normal, não fiquei atrapalhando a minha vida espiritual, não houve prejuízo, né? Então, meu amigo, minha amiga, você que está vendo esse vídeo, você que conhece a palavra, dê uma olhada se algo está te sobrecarregando demais, se o fardo desse mundo, se as preocupações, porque isso é um inimigo natural que nós temos neste mundo. Eu gostaria que através desse vídeo você pensasse sobre isso.